Olá, aqui é o pastor Raul Nogueira. Estamos no Focando Vidas, que é o nosso canal, e nós ficamos muito contentes, muito alegres quando percebemos que pessoas estão acompanhando os vídeos, estão de alguma forma nos retornando, não é? Fazendo perguntas. E eu quero hoje realmente tratar de um assunto bem difícil. Eu acredito que vou colocar a mão numa, no- num lugar cheio de abelhas, sabe? Mas mesmo assim eu vou tentar, vou colocar. E qual é o assunto que nós vamos tratar hoje? Nós vamos estar falando sobre se devemos ou não colocar dentro das nossas casas uma árvore de Natal, uma guirlanda e qualquer outro objeto que venha lembrar o Natal, mas cuja origem não tem nada a ver com o Natal. Inclusive, o próprio dia 25 de dezembro não é a data em que o Senhor Jesus nasceu. Bem, isso foi só uma chamada para vocês estarem aí prestando atenção e nós vamos então começar a falar a respeito desse assunto agora. Antes disso, se você puder se inscrever no nosso canal e dar um ok e tocar o sininho, isso é muito importante. Por quê? Porque hoje nós estamos indo assim para 12 mil pessoas. Só que entre essas pessoas que estão indo, que estão vendo, que estão assistindo, e eu sei que estão passando para outras pessoas porque eles me falam, a quantidade de pessoas inscritas é muito pouca. Nós teríamos que ter pelo menos umas 1000 pessoas inscritas para que o Google pudesse tocar isso como relevante, ou seja, esse é um canal relevante, um canal que realmente as pessoas se interessam. Então, se você puder compartilhar o canal com outras pessoas e também estar realmente fazendo a sua própria inscrição, eu te agradeço. Amém? Ok, então nós vamos começar com esse assunto, ou seja, você é um daqueles que tem colocado a árvore de Natal dentro da sua casa, já nem vou falar dentro da igreja, ok? Guirlandas, ou você é o grupo que diz não, isso aí não é de Deus e eu não vou fazer. Bem, eu não vou estar discutindo aqui a sua posição, apenas vou colocar algumas coisas que nós pesquisamos e queremos passar para vocês, tá bem? Antes de nós começarmos, eu gostaria de orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós colocamos agora cada um desses que vai estar assistindo a respeito desse tema. Que o Senhor possa estar, Deus, de alguma maneira, estar usando isso que nós vamos colocar, para que pessoas possam ter convicções fortes a respeito se devem ou não devem usar certos objetos que no passado pertencia ao mundo pagão, ao mundo místico. Em nome do Senhor oramos e agradecemos. Amém e amém. Bem, queridos, antes de nós falarmos especificamente a respeito desse assunto, nós queremos ler o capítulo 2 de Lucas, que trata sobre o nascimento de Jesus. E aqui diz assim, a partir do versículo 8: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde ele estava, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, que é Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinais: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo, vou ler novamente. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Imagina esse coral no céu, que coisa magnífica, não é? E ausentando-se deles,
os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que se lhes havia dito a respeito deste menino. E todos os que ouviam se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido, visto como lhes fora anunciado. Bem, aqui nós já percebemos alguma coisa importante que eu gostaria de comentar. Dia 25 de dezembro não é a data do nascimento de nosso Senhor Jesus. Dia 25 de dezembro é a data que se comemorava o Deus Sol, Mitra, Tammuz. Então, era uma data mística, uma data em que era comemorado de uma forma mística esse Deus que, de alguma forma, teve muita influência, inclusive, no mundo romano, com outro nome, com um nome diferente, né? Mitra. Bem, dia 25 de dezembro não é. Então, dois motivos. Primeiro, que nós vimos que aqui estavam os pastores no campo. Vou ler novamente, tá? Então diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante a vigília da noite. Bem, no inverno de dezembro, lá em Israel, isso é impossível de se fazer e não se faz. Então, isso seria antes dessa data. Alguns colocam como setembro. Se isso é verdade, se é setembro mesmo, nós não sabemos, não vamos dogmatizar. O fato é que não é exatamente no dia 25. Outra coisa, a data zero que nós comemoramos, hoje nós estamos em 2020, a data zero, quando Jesus realmente nasceu, teria sido, pelo menos os estudiosos colocam, 4 anos antes da data zero, ok? Agora, a grande questão é, qual é a importância se foi 4 anos antes, se não foi no dia 25? Para nós, nenhuma. Simplesmente nós escolhemos continuar lembrando da data do nascimento do Senhor Jesus nessa data de 25 de dezembro, para algumas pessoas. Eu procuro sempre fazer isso no dia 24. Não é por nada não, mas para mim é a noite, é a ceia de Natal, dia 24, e é isso que eu faço normalmente com toda a minha família, a vida inteira eu fiz isso. No dia 25, normalmente a gente faz um almoço, alguma coisa assim, mas a gente coloca realmente, pelo menos para mim, eu, Raul, dia 24 é o dia que eu estou comemorando a data de nascimento de nosso Senhor Jesus, mesmo sabendo que não é dia 24. Simplesmente escolhemos uma data e o que importa é nós lembrarmos que o sol nascente verdadeiro das alturas realmente entrou nesse mundo. Ele que havia criado todas as coisas. Então, a primeira coisa que nós queremos desmistificar é a data, tá bom? Segundo, o que nós temos contra ou a favor de ter uma árvore de Natal dentro de casa ou uma guirlanda, ok? Se vocês repararem, na nossa parede tem uma feita pela minha esposa, bem diferenciada, né? Bem diferente, apenas algumas bolas, algumas florzinhas, coisa parecida, mas não deixa de ser uma guirlanda, ok? Bem, quando nós tocamos nesse assunto, por isso que é um abelheiro que eu falo, eu já vi pessoas, muitas vezes até ficando com raiva, discutindo, brigando, outros não, mas muitos. Então, o que nós enxergamos, assim, em termos do que é o mundo? Parece como se o mundo se dividisse, o mundo evangélico, se dividisse em dois grupos. O primeiro grupo diz assim: eu não vou colocar dentro da minha casa um símbolo que era um símbolo pagão, um símbolo em que muitas vezes se adorava Semiramis e Tammuz, não é? Não vou fazer isso, de jeito nenhum. Não vou colocar uma guirlanda, porque a guirlanda também era algo feito
para grupos de bruxos e feiticeiros, etc. E até hoje, nos nossos dias, ainda se faz esse tipo de coisa por parte desse grupo. Então, esses dizem: não vou comemorar o dia 25 de Natal, não vou comemorar o Natal. Fim. Nós respeitamos a posição dessas pessoas e não vou dizer para vocês que eles estão errados ou estão certos. Isso é a posição deles, são servos de Deus, servos que querem de alguma maneira fazer aquilo que eles acham que é o correto. Então, queridos, não estejam de alguma forma rejeitando, desprezando as pessoas que têm esse tipo de pensamento. Por outro lado, nós temos um outro grupo. Um grupo que normalmente diz assim: qual é o problema de eu colocar dentro da minha casa uma árvore, sendo que essa árvore não tem nada a ver, não está ligado a nada místico com respeito às coisas do passado. Aquilo que para eles lá, pagãos, simbolizava alguma coisa, para nós não. Para nós não simboliza, simplesmente nós estamos usando uma árvore bem enfeitada para o quê? Lembrarmos do nascimento do nosso Deus, Deus homem, Senhor Jesus Cristo. E mesmo as guirlandas que eram usadas por bruxos, por feiticeiros, também nós não estamos fazendo, e mais, nós estamos fazendo esses objetos hoje, mas com o intuito de realmente lembrar do nosso Senhor Jesus. Bem, então nós temos esses dois grupos e eu gostaria que nenhum ficasse aí se degladiando um com o outro, porque aquilo que você fizer, faça como para o Senhor. E se não fizer, não faça como para o Senhor, ok? É mais ou menos igual aquela historinha de comer, né? Aquelas pessoas que não queriam comer aquilo que era oferecido para os deuses, lembram? Aqueles que eram pobres, eles não tinham condições de fazer um sacrifício de animais a uma determinada deusa, a um determinado deus. Então, os ricos faziam isso e depois uma parte desse animal que foi oferecido era colocado no açougue e com o carimbo, inclusive, do deus que havia recebido esse sacrifício. E aí as pessoas iam até o mercado e compravam esses animais, ou seja, pedaço de carne, onde eles iriam comer, mas dentro daquele posicionamento místico de que estariam recebendo as bênçãos por parte desses deuses quando eles comessem esses animais. Bem, a palavra fala que quando nós estamos diante de algo assim que é oferecido para nós, sendo pessoas não cristãs, simplesmente você ore e coma, é o que a palavra nos ensina, tá? Ore e coma. Mas se eventualmente você tem algum irmão mais fraco na fé, que não tem muito discernimento na palavra, então não coma, não faça isso para não escandalizar o irmão, ou seja, não seria errado você comer, porque se aquele animal foi feito por Deus, e quando você abençoa, está abençoado. Agora, a pessoa que entende que aquele animal foi sacrificado e não se deve fazer e ele não faz, ele não está fazendo para o Senhor, e aquele que está fazendo para o Senhor. Então, não vá, vamos assim, forçar uma pessoa que crê que não pode comer, que ela coma. Não, simplesmente você não come para não escandalizá-lo. Então, alguns colocam mais ou menos esse critério para esses objetos que são colocados dentro do lar hoje, não com a conotação que era no início. Eu vou estar passando para vocês, eu pesquisei bastante, né? Nós tínhamos informações, por exemplo, a respeito do mundo assírio, tinha uma tradição, houve um homem chamado Nimrod. Esse Nimrod, ele, vamos dizer assim, tinha uma mãe chamada Semiramis. E esse Nimrod acabou casando, isso é tradição assíria, não é? E acabou casando com a própria mãe. E eles tiveram um filho chamado Tamuz. Bem,
Então tem uma série de coisas que são levantadas, que esse Tammuz, e há contradições. Sempre no paganismo há muitas contradições, não é? Então chega a história tipo assim, que esse filho Tammuz, que seria fruto da união de um filho com uma mãe, né? Então é uma coisa terrível, algo muito abominável ao Senhor. Então, Nimrod havia morrido, ok? Ele foi morto. Aí vem uma historinha também que Sem, um dos filhos de Noé, é quem matou Nimrod, que era, vamos dizer assim, alguém que seria o neto, vamos dizer assim. No caso de Sem, seria ele era o tio, avô dele, né? Então, que esse Sem matou o pai de Nimrod e distribuiu o corpo dele para várias partes, etc. E no caso de Nimrod, ele que era filho da ligação dessa pessoa que foi morta com Semiramis, esse Nimrod casa com a sua mãe e tem esse filho Tammuz. Nimrod morre. Aí ela começa a pregoar, porque ela começa a ser tida como uma deusa, começa a pregoar que Nimrod se reencarnou em Tammuz. Diz ainda a tradição que Tammuz morreu através de javali. E aí fizeram aí, durante 40 dias, ela, que era sacerdotisa, e outros começaram durante 40 dias, estar invocando os deuses, e ele acabou então ressuscitando após esses 40 dias. Daí a palavra quaresma, que veio entrar depois dentro do catolicismo, ok? E outra parte na pesquisa diz que essa Semiramis acabou, não divulgou como se ele tivesse morrido através de um javali, mas que na verdade ela o matou e também cortou ele com a faca, etc., e distribuiu, dizendo que ele iria vir em tal data, né, reencarnado, etc. Mas você vê que são algumas contradições entre essas informações, mas não importa. O que importa é que dentro da tradição assíria dizia que a árvore, que vamos dizer assim, ela tinha uma ligação, não só isso entre os assírios, mas outros grupos, outros povos, da raiz e apontando para cima, tinha uma ligação com a terra e com o céu. E nós vamos ler daqui a pouco, alguns colocavam então com a mãe terra, já naquela época, hein? Hoje o pessoal chama de Gaia, né? A mãe terra, Gaia. Mas havia essa ligação. Bom, então no caso dos assírios, eles achavam que essa árvore, e na época que eles estavam dando na primavera, né, os seus renovos, ela simbolizava Semiramis e os renovos Tammuz. Então eles vinham e colocavam presentes debaixo da árvore, ok? E daí isso foi sendo passado. Essa Semiramis, ela acaba criando, né, isso através da tradição, e que, vamos dizer assim, repercutiu no mundo inteiro, surgindo a mesma figura, mas com assim, nomes diferentes, da chamada Madonna, onde Semiramis está com um nenê chamado Tammuz, mas isso de repente começa a mudar os nomes, não é? No Egito passa a ser outro nome, em outros lugares, mas sempre a figura da mãe com a sua criança. E isso vem desaguar em Maria e quem? Maria e Jesus. Então você vai ver vários símbolos de Maria com o menino Jesus no colo, e ela então, em alguns casos até ela esmagando a cabeça da serpente, enfim, uma série de coisas que nós já vimos, inclusive quem estudou comigo lá em Hebreus não, lá em Apocalipse, a gente vê ela com as estrelas, né, 12 estrelas, né, que na verdade aquilo simbolizava era Israel, não tinha nada a ver com Maria. Mas isso é outra história. Então, vamos agora ler algumas informações que eu quero passar para vocês, porque
todas essas coisas, muitos desses rituais acabaram entrando para dentro de Roma com outros nomes, ok? Mesmo a própria Quaresma, né? A Madonna e várias outras rituais que são incorporados e infelizmente as pessoas passam a fazer aquele ritual, mas não tem sentido bíblico nenhum. Bem, a pergunta como surgiu a árvore de Natal. Então, dentro das informações que nós vimos, muitas são as informações e muitas delas contraditórias, onde nós podemos obter. Alguns falam que a primeira foi feita em Riga, na Letônia, ok? 1510. E acredita-se que a tradição, depois que isso foi feito lá em 1510, que aí começou a surgir uma tradição. E olha só que interessante. Se isso é verdade ou não, não sabemos. O fato é que está como se fosse algo real e que está escrito por alguém, tá bom? Olha só. Acredita-se que a tradição foi em 1530, aonde? Na Alemanha, com Martinho Lutero. Olha só. Então, quando Martinho Lutero estava andando, né, no inverno, ele viu a neve caindo sobre a árvore, não é? Viu as estrelas. E aquilo então o inspirou a usar então uma árvore, colocar os enfeites, usava-se talvez algodão, alguma coisa para simbolizar a neve, as estrelas, porque ele ficou impressionado. Então, aqui diz assim, quando caminhava à noite, ficou impressionado com a beleza dos pinheiros cobertos de neve. Além das estrelas, algodão e alguns outros enfeites, como velas acesas, eles chegavam a colocar, em alguns lugares ainda se faz isso, né? Colocavam velas acesas, pequenas, e aí ele trouxe isso para dentro de casa, ok? Então, era para relembrar algo que deixou ele muito alegre naquela noite, e aquilo foi a maneira dele mostrar para a família o que realmente o havia impressionado quando ele caminhava. Há outras versões, ok? Que apontam que isso aconteceu na Alemanha entre os séculos 16 e 17, ok? Não se sabe realmente com certeza qual teria sido a cidade que teria surgido na Alemanha. E durante o século XIX, a prática foi levada a outros países europeus e também para os Estados Unidos. Somente no século XX, essa tradição chegou na América Latina, ok? Então, nós sempre recebemos depois essas informações. Bem, há outras informações interessantes, diz assim, agora vamos falar um pouco mais antigo ainda, olha só. Civilizações antigas no continente europeu e asiático, perto de 3.000 anos antes de Cristo, eles tinham o hábito de cultivar e realizar festivais em favor de uma entidade, onde a árvore realmente simbolizava essa entidade, ou seja, as árvores eram algo mitológico, porque tinha aquilo que nós falamos, a raiz e voltado para cima, ou seja, ligado com a terra e com o céu, ok? Então, aqui fala assim que essas entidades mitológicas tinham essa projeção vertical desde as raízes fincadas no solo, que marcavam então uma aliança entre o céu e a mãe terra. Olha só, já a Gaia, né? Hoje a gente chama de Gaia, naquela época eu não sei que nome davam, mas eles chamavam de mãe terra. Outra coisa, na véspera do solstício do inverno, então, solstício de inverno é exatamente aquele fenômeno, vamos dizer, astronômico, que marca o início do inverno, ok? Normalmente 21/6, isso acontece no hemisfério sul,
e 21/12 no hemisfério norte. Então, nesse solstício de inverno, povos pagãos da região dos países bálticos. Que região de país báltico, né? Era na Península Escandinávia, onde existiam lá países da Dinamarca, Suécia, Finlândia, Rússia, Lituânia, ok? Eram povos, e até a própria Alemanha, né? Então, esses países bálticos, na região nordeste da Europa, tendo como limite o Mar Báltico, né? E então ali estão vários e vários países. Então eles colocam assim, que eles cortavam os pinheiros e levavam aos seus lares e os enfeitavam de forma muito semelhante àquilo que nós falamos, né? Colocando aí talvez algodão para simbolizar o inverno e assim por diante, e outras coisas mais. E isso então foi sendo passado, né? E com o passar do tempo, diz essas tradições, isso foi passado aos germânicos, ok? Que colocavam presentes para as crianças sob o carvalho sagrado de Odin. Olha, vou ler de novo, hein? Olha só. Essa tradição de levar a árvore de Natal já era bem interessante ali, mas tinha um motivo, ou seja, eles colocavam os presentes para as crianças debaixo desse carvalho que eles consideravam sagrado, porque era uma homenagem a Odin, era um deus, né? Deus Odin. Muito bem. Aqui tem mais. Dizem que no século 18, melhor dizendo, um monge beneditino, chamado São Bonifácio, segundo os católicos, tentou acabar com essa crença pagã que havia numa cidade chamada Turígia, ou seja, essa região germânica, né? Para onde ele havia sido enviado como um missionário católico. E com um machado ele cortou um pinheiro sagrado que esses locais, os moradores, adoravam no alto de um monte. E acontece que não teve sucesso. Não teve sucesso. Ele tentou eliminar cortando o carvalho para que ninguém mais adorasse, mas não adiantou. Então o que ele fez? Decidiu então associar o formato triangular dessa árvore, né, do pinheiro, à Santíssima Trindade, ok? E as suas folhas resistentes à eternidade de Jesus. E aí o texto diz: nascia assim a árvore de Natal. Bem, eu deixo para vocês agora essas informações e veja bem, nós colocamos alguns enfeites, como nós falamos, não coloco árvore de Natal já há muitos anos, eu não ponho árvore de Natal aqui dentro, mas a minha esposa costuma colocar alguns enfeites aqui em casa, assim, bem mais simples, não é? E como eu disse, eu comemoro normalmente no dia 24, quando a gente faz a ceia, não é? Ceia essa que normalmente eu comemoro antes da meia-noite, porque o pessoal tem o hábito de começar a comer à meia-noite, nós sempre comemos antes. Chega 10 horas, o pessoal já está morrendo de fome, então nós comemoramos ali. Queridos, o que eu realmente vejo de tudo isso é que eu sou um servo de Deus e o meu alvo é agradar o meu Senhor, ok? É adorá-lo em espírito e verdade. E o nascimento, alguns colocam que a igreja primitiva não comemorava o nascimento e sempre só a morte, nunca o nascimento de Jesus. Agora, não existe nada que possa realmente impedir que eu tenha uma lembrança e lembre dessa data do nascimento, porque não haveria morte sem nascimento. Jesus só foi para a cruz porque ele nasceu. E essa data é uma data muito, muito importante. Eu queria fechar só com um versículo, que era a profecia de Zacarias. E agora vocês vão entender alguma coisa em termos
da palavra sol nascente, por que que eles associaram, infelizmente, essa data, não é? Então, lá no capítulo 1, versículo 76, o pai de João Batista diz assim: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará, olha só, o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas, nas sombras da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia, se referindo a João Batista, em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, nós comemoramos o sol nascente verdadeiro, aquele que veio a esse mundo. Ele era o próprio Criador, ele é o Emmanuel, Deus conosco. Então, querido, eu acho que você, em Cristo Jesus, desde que você não associe nada místico do passado com aquilo que você enfeitar a sua casa hoje, e você fizer isso como para o Senhor, eu acho que não tem nenhuma restrição que eu entenda biblicamente falando, mas gostaria de ouvir a posição de vocês, ok? Eu sempre comento que aquilo que não está escrito na palavra, que não está fechado para nós, nós temos a liberdade de trabalhar desde que não fira as escrituras, desde que não venha criar nenhum misticismo, nenhuma idolatria. Amém? Eu quero desejar a todos vocês um ótimo Natal no Senhor, não segundo o que o mundo comemora, e um próspero ano novo, e que esse vírus que está rondando aí não venha atingir nenhum de vocês e nem a família de vocês, porque Deus está no controle. Mas acima de tudo, há um vírus maior, que chama-se pecado. Então, a vacina para esse pecado é o sangue do Senhor Jesus, mediante um arrependimento profundo, e convidando esse Jesus para ser seu Senhor e Salvador pessoal. Que Deus abençoe e, se possível, divulguem esse vídeo e comentem, mandem para nós, envia por meu WhatsApp, 011 999 11 5272, e que Deus os abençoe.